fãs de basquete, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Expresso BSR. Depois de 3 semanas, eu vou dizer por que nós ficamos ausentes por 3 semanas. Roberto e eu estávamos ocupados jogando o Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Nós ficamos em terceiro lugar, conseguimos chegar tão longe porque participamos de um grupo que não tinha 3 times, e tinha 2, e eu não me orgulho nem um pouco disso. A gente vai conversar sobre isso depois. Hoje temos a presença ilustríssima do meu amigo, companheiro de blog e agora administrador do expressobsr.com.br, Lucas Vieira. E aí galera, tranquilo? Vou ajudar o Diego aqui nessa publicação, depois a gente vai explicar um pouquinho mais da ausência e tudo mais, e é isso aí. E diretamente de Brasília, do blog Lincoln Fiuza, mais novo colaborador do site, para participar da conversa, o próprio Lincoln Fiuza. E aí galera, beleza? Agradeço já inicialmente o convite, né, pra gente estar fazendo esse bate-papo aí desses temas que são importantes aí pro nosso movimento. They're playing basketball. We love that basketball. Bom, você leu o que estava escrito lá no nosso amigo blog. Hoje nós vamos falar sobre meios de comunicação, sobre como divulgar a modalidade, como vamos lidar com isso a partir de agora. 2 recadinhos rapidinho antes de a gente começar. Primeiro, que o Roberto continua fazendo parte do blog, mas ele está enrolado com o trabalho dele, com outras atividades, então ele vai ficar um pouquinho longe até segunda ordem. E no lugar dele entrou a nossa amiga Mariana, que vai participar dos próximos programas. Hoje ela ia entrar, mas ela teve que ir no mercado fazer a compra do mês e as coisas estão um pouquinho mais difíceis agora que ela tá morando sozinha, mas ela é uma grande garota, ela vai lidar muito bem com essa nova mudança. They're playing basketball. We love that basketball. Para começar a conversa, a gente tem que sempre entender que os meios de comunicação comuns, os meios de comunicação tradicionais, TV, jornal, revista, não abrem tanto espaço para o basquetebol adaptado ou para o esporte adaptado em um modo geral, tanto quanto deveria. Então a gente vê na internet a melhor forma de divulgar o esporte, com blogs, com vídeos, com podcast, com informação de um modo geral. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lincoln, qual a sua opinião sobre os sites de divulgação do esporte no Brasil? They're playing basketball. We love that basketball. Olha, eu tenho essa experiência com o blog que eu tenho específico, eu atuo ali no blog, as informações que eu faço muito são do basquete, praticamente, mas a ideia eu coloco alguma coisa sobre cidadania também na área da pessoa com deficiência, né? Mas especificamente tratando dos blogs que a gente acompanha e os sites que a gente acompanha relativo ao basquete em cadeira de rodas, a gente tem, o Paulista eu tenho pouco acessado, eu entro alguma vez no site da Federação Paulista para acompanhar algum resultado, calendário, muito mais a época que eu era o presidente da federação local aqui do DF. A gente teve um site também, mas acabou por questões de possibilidades financeiras de administrar melhor esse site. A gente acabou não acionando mais e a atual diretoria da federação local não está, do DF não está fazendo uso. Estavam tentando retomar, não sei se, acho que não conseguiram. Mas o que eu acesso quase que diariamente é o site da Confederação Brasileira, né? Aí eu percebo que a gente perde muitas oportunidades, né, de estar enriquecendo mais o debate e a transmissão de informações. Há uns 6 anos atrás, quando a Confederação teve a mudança da gestão do Leonardo para a Anaíse, eu estava acompanhando esse processo e uma das propostas que eu apresentei era que o site ele teria que se transformar numa ferramenta, um portal de informações, tanto para transmitir conhecimentos, como você acabou de citar, vídeos do YouTube, documentos mesmo impressos, documentos mesmo em arquivos para serem impressos de informações, porque a gente teria que aproveitar ao máximo para passar essas informações e está atualizado sempre, né? Então eu acho que a gente ainda peca um pouco mais, esses sites que eu comentei pecam um pouco mais, porque não tem, no caso da Federação Paulista eu não acompanho direto, mas o da Confederação a gente tem, por uma ferramenta que dita de internet, que é instantânea, né? Você tem muita dificuldade de atualização, né? Acho que poderiam aproveitar melhor o site para divulgar a modalidade. De esporte eu acompanho esse, fico meio um pouco mais focado, né, na questão do basquete cadeira de rodas mesmo. They're playing basketball. We love that basketball. Que
tem de difícil em fazer um site com atualizações com uma periodicidade melhor, eu realmente não entendo. Eventualmente, quando uma ou outra pessoa se interessa pelo basquete em cadeira de rodas e eles pedem informações, eu fico com vergonha, para dizer a palavra mais bonita, e que eu não vou realmente descer o nível aqui, ter que mostrar o site da Federação Paulista e da Confederação Brasileira. Eles realmente deixam muito a desejar, e quando eles deixam a desejar, eu tenho uma dificuldade de ver o porquê que eles deixam a desejar. O Lincoln tá aqui que não me deixa mentir, o Lucas também. Fazer um site, fazer um blog, primeiro que, entre outras coisas, ele pode ser de graça, você não precisa gastar por isso. Mesmo ferramentas mais complexas, ferramentas mais difíceis, elas estão disponíveis na internet de maneira de graça. Eu realmente não vejo nenhum problema do site da CBBC chamar cbbc.blogspot.com ou .wordpress.com ou .blogger.com. Não vejo por que tem que chamar .org.br, considerando que eles não têm dinheiro para gastar com isso. A própria ferramenta, qualquer uma delas, de divulgação de blog, são tão simples e intuitivas que qualquer pessoa burra, mesmo as pessoas burras da CBBC, conseguiria manusear de maneira fácil, simples e rápida. Mais do que isso, todas as pessoas que eu conheço da CBBC, elas têm smartphone, então eles não precisam nem do computador para fazer as atualizações, eles podem fazer isso direto do celular. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de entender por que o pessoal de lá não se aprimora e não busca fazer a coisa da melhor forma possível. Eu posso, no caso, com relação à atualização, a gente fica realmente, muitas vezes, a competição acontecendo, né? Esses dias eu postei no meu blog, na verdade no Face, eu não cheguei a colocar no blog, já fiz isso uma vez o ano passado, aquele que hoje tem, você vê no futebol, você vê, e agora acompanho de vez em quando pelo basquete também, na NBB, resultado em tempo real na internet, no site da Liga Nacional de Basquete. Você se refere ao placar, né? Ele aparece o placar, ele aparece o tempo de... Eu conversei com o Marco, que já foi atleta meu, e ele é árbitro da federação, ele é cadeirante, ele era árbitro antes, ele atua como atleta depois que for para Atlético. Ele é cronometrista oficial aqui das competições, eu não sei se... Eu creio que ele esteja participando ainda, então eu conversei com ele hoje, ele falou que a CBB, né, a Confederação Brasileira de Basquete, o basquete andante, eles utilizavam um software que eles faziam faziam a súmula online, quer dizer, o mesário ia imputando os dados, você tinha acesso, e hoje eles descartaram que estava dando muito problema, ele me explicou. Tem uma equipe de scoutistas que fica, quando as competições acontecem em cada local, eles têm uma equipe que eles fazem o controle de scout do jogo e alimentam o site porque na verdade eles têm a opção da Sport TV, né, que transmite, né? Eles não têm até uma necessidade de fazer uma transmissão via internet para compensar, no caso do cadeirante, que a gente não tem. A gente não tem nem essa atualização em tempo real. Eu acompanhei a final do Campeonato Brasileiro aqui em Brasília, da primeira divisão, aconteceu em janeiro desse ano. Do meu Face eu fui dando os resultados, pelo menos de placar, né, pro pessoal da final do Campeonato Brasileiro, que algumas pessoas acompanharam. Eu fui postando pelo Face, colocando quanto estava o jogo, pelo menos, porque eu estava conversando esses dias com o pessoal que estava aqui em Brasília, falei, é inconcebível a gente ter as ferramentas disponíveis e você não deixar com que os familiares, os patrocinadores, os torcedores que não podem viajar e acompanhar uma delegação que sai daqui de Brasília, por exemplo, os meninos estavam agora do Gama, estavam jogando lá, foram vice-campeões em Manaus. Por que não transmitir esses jogos pela internet, como era feito um tempo atrás, que a Confederação começou isso com o Mário, né, que foi o pioneiro disso aí, começou fazendo com laptop. Eu entendo, eu andei sondando, mas não cheguei a aprofundar a questão de custos, mas eu já defendi isso para a Confederação em vários blogs, em várias postagens que eu fiz no meu blog, que a Confederação, e para muitas pessoas eu tenho conversado, que a Confederação ela teria que ter uma equipe, alguma coisa de equipamentos, assim, num projeto específico, de suporte, que inclusive eu sugeri que não fosse só para usar para as competições da Confederação, que fosse feito vai ter um campeonato final paulista, vai ter uma abertura do Paulista, do campeonato do DF, de Minas, a pessoa vai para lá, faz a gravação, faz a transmissão. Isso ajuda até para você propor para um grande patrocinador nacional, que é uma outra proposta que eu já fiz, que vem defendendo, que a gente tenha um patrocinador grande nacional e que a Confederação atue de forma
forma integrada com as federações, para que haja um marketing integrado desses dois conjuntos, porque aí você tem muito mais jogos para divulgar a marca do patrocinador. E a transmissão pela internet, né, como a gente estava conversando aqui agora, seria uma forma de você dar visibilidade para aquela marca, né? Hoje a gente não tem a transmissão. Os campeonatos, como eu vi as fotos agora do campeonato lá em Manaus, é um ginásio excepcional, um ginásio top de linha lá de Manaus. A arquibancada totalmente vazia. Aí você botar um jogo de futebol no Palestra Itália lá, né, no estádio novo lá, e ninguém na arquibancada, fica parecendo um deserto, né? Então essas ferramentas eu acho que são importantes, que eu acho que deveriam ter no site, você está acompanhando, e os jogos também, não sei por que não é feito. They're playing basketball. We love that basketball. Segundo as minhas pesquisas, isso é um assunto muito legal que você levantou. A parte básica de uma transmissão pela internet, por exemplo, aquela transmissão que o Mário fazia, um pouquinho melhor que ela ainda de graça. Precisa de um smartphone, um computador e uma conexão razoável de internet. Conexão razoável, que eu falo, é 2 megas, mais do que suficiente para transmissão e até para saber, assim, a transmissão que o Mário fazia não era das melhores, até porque ele estava com 3G de Brasília lá no Nordeste. A gente sabe que 3G no Brasil não funciona tão bem quanto deveria, mas mesmo assim a gente tinha uma conexão, ainda que precária, com o que estava acontecendo. A gente sabia ali em tempo real o que estava acontecendo e sabia do placar, sabia quem estava fazendo a cesta. Ele fazia daquele jeitão dele, que eu achava muito legal, meia narração, que ele começava a narrar, daí ele parava, ele começava de novo, mas eu achava aquilo fantástico, eu achava muito legal. Eu tava começando a jogar basquete naquela época, eu falei, porra, acho que dá pra fazer uma coisa bacana aqui, cara, o pessoal aqui se diverte. Uma coisa que a gente tava conversando, isso é um assunto para uma conversa ainda maior, mas a gente transmitia a partida em formato de rádio, como a gente tá fazendo aqui com o podcast. A gente falar como se estivesse narrando um jogo de rádio, não a gente, né? Um narrador que trabalhe já com isso, mas isso a gente vai conversar depois. They're playing basketball. We love that basketball. Tudo que envolve um pouquinho mais de esforço, as nossas confederações, as nossas federações, eles não têm muita vontade de fazer. Realmente, eu não consigo ver nos nossos líderes, tanto os estaduais aqui em São Paulo, eu acompanho também o estadual de Santa Catarina, eu não consigo ver neles uma vontade de fazer algo maior. Deixando um pouquinho de lado agora a transmissão, mas em relação ao site, aos blogs e as formas de divulgação, a CBBC, por exemplo, ela disponibiliza um boletim no final do dia da competição que fala quanto foi o placar e eventualmente quem é o cestinha. E me desculpa, mas isso é muito pouca coisa para tudo que pode vir a ser feito. A gente sabe quem foi o melhor pontuador, mas quem foi o cara que pegou mais rebotes? Quem foi o cara que efetuou mais assistências? Quem foi o cara que deu mais toco? Quem foi o cara que mais ficou em quadra? E vários outros números de estatísticas que eu particularmente acho que é muito importante, que eu adoraria colocar isso no meu currículo para mandar para patrocinadores, até para universidades ou para outros times que eu posso vir a jogar, e eu não tenho onde buscar essa informação. E mais do que isso, ainda que eu coloque isso no meu currículo, o cara que for ler isso lá onde quer que eu tenha mandado, ele vai procurar por essa informação, se for uma instituição séria, e não vai ter onde colocar, e a minha credibilidade como atleta vai ser posta em xeque, porque ele tá certo, ele não tem como confiar em mim e não tem onde checar a informação. Eu acho que não são coisas difíceis de fazer e eles deixam de fazer por preguiça, por burrice ou por qualquer coisa parecida. Eu também tenho um entendimento que há alguma dificuldade que eu não consigo necessariamente identificar o porquê, mas pelo que nós já conversamos aqui, é uma coisa que não se tem um custo. Até porque é o seguinte, eu entendo que não seria um custo, né? Você ter uma transmissão nesse nível que você está colocando. Esse exemplo que eu citei da CBB, você entrar no site hoje, dos jogos que aconteceram ontem, você tem um relatório do boletim final do jogo, com o número de rebote de cada um, quanto tempo cada um foi em quadra. Eles têm um scout, né? A gente tem uma confederação que se hoje não consegue fazer isso por algum motivo, a gente não sabe, até pela pouca transparência que tem na gestão da CBBC, a
gente não sabe nem que se eles estão planejando que isso aconteça algum dia. Isso que é pior, né? Ele poderia falar, hoje a gente não faz isso porque não tem recurso, vamos dizer assim, não tem dinheiro para fazer. A tecnologia a gente sabe que existe, não tem dinheiro, mas nós estamos trabalhando para conseguir um patrocinador e vamos avançar nessa melhoria. Então, é o que você falou, isso dá credibilidade para o atleta, dá credibilidade para o clube como um todo, né? E facilita que, por exemplo, eu estava até comentando com o pessoal que teve aqui em Brasília, foram vice-campeões, o pessoal do Rio Grande do Sul. Eles têm um patrocínio de uma rede de postos lá no Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome agora aqui, mas o que eu falei com eles? Imagina você tendo jogos acontecendo uma semifinal, final, que seja um jogo de fase classificatória acontecendo, que seja aqui em Brasília ou em São Paulo, sendo transmitido, e o dono do posto colocar uma TV lá e botar aí o cliente dele chegando, ele falar, ó, aquela equipe que está jogando ali, ó, de basquete em cadeira de rodas, é patrocinada por esse posto aqui. Nós aqui ajudamos de uma forma ou outra, não sei qual é o nível de patrocínio que eles dão para a equipe do CIDEF, mas você poderia colocar e depois reprisar, né? Você gravando, você poderia... O Mário fazia isso, ele tinha todos os arquivos dos jogos gravados depois. Mas você pode reprisar e colocar para mostrar que o empresário vai ter um retorno. Isso aí. Muitas vezes, citei numa postagem minha recente agora sobre o resultado da equipe do ICEP aqui do Distrito Federal, eles têm um patrocínio da Lei de Incentivo do Bradesco. Esse ano foi um patrocínio de 200 mil que eles conseguiram pela Lei de Incentivo, e você já comentou alguma coisa nessa linha que eu vou citar aqui agora, mas a competição aqui da segunda divisão faltaram 3 equipes, aí você tinha 3 chaves com 2 equipes e uma chave com 3 equipes. As 3 chaves com as 2 equipes classificaram os 2, só jogaram para ver quem seria primeiro ou segundo. Na chave de 3 equipes que estava o ICEP, estava a equipe de São Paulo, de São José, ADR eu acho que é o nome, que foi campeã, e estava a equipe do Pará, ADF Pará, que foi a terceira colocada. Quer dizer, uma chave mais forte, né? Agora, aí... They're playing basketball. We love that basketball. Como é que você vai explicar? Isso é uma coisa que eu vou precisar, desculpa te cortar, mas é uma coisa assim que eu particularmente me senti muito incomodado com isso, porque a minha equipe, ela jogou 4 vezes o brasileiro, ficou em terceiro e subiu para a segunda divisão. Nós vencemos 2 jogos e nós perdemos 2 jogos. Ficamos em terceiro. Assim, eu não tô desmerecendo os meus colegas de time nem a minha equipe. O sorteio, você vai saber se isso foi por sorteio. Se foi por sorteio é de uma imbecilidade de um nível colossal, muito chato, para dizer o mínimo, mas nós vencemos 2 vezes e perdemos 2 vezes. Teve time que venceu 2 vezes e perdeu uma, que não só não se classificou, como quase foi rebaixado. Como eu disse, eu não me senti feliz pelo resultado, tanto que eu joguei a medalha no lixo. Costumo brincar que eu não guardo medalhas de segundo e terceiro, eu guardo sim, mas essa eu não quero guardar, essa é uma que eu não agrega nada pra mim. Eu realmente fiquei triste de o resultado ter vindo dessa forma. Bom, They're playing basketball. We love that basketball. O ICEP, só concluindo a informação que eu estava passando, o ICEP caiu para a terceira divisão. Pois é. Eles ficaram, porque só tinham 9 equipes, eles ficaram em terceiro na chave de 3, as outras se classificaram, então você passou para o mata-mata com 8 equipes, eles ficaram em nono. Além do que, as 3 equipes que faltaram, e entendia-se que a da segunda divisão, pelo que eu li no regulamento da CBBC, cairiam acho que 2 ou 3, mesmo que sejam 3 equipes, então deveria cair a 12ª, a 11ª e a 10ª, que foi as 3 que faltaram. Aí eu imaginei que as 3 que faltaram já cairiam e ninguém cairia mais, mas diz que existe no regulamento, também não consegui ler e identificar no regulamento. Pedi até esclarecimento, a CBBC não conseguia esse esclarecimento, aonde está dizendo que dos times que foram, caem mais 2. Aí, como eu estava falando, a minha linha de raciocínio é em relação ao patrocinador. Como é que você vai chegar para o Bradesco que deve ter um acompanhamento desses resultados, e falar, como é que foi lá? Não, nós perdemos 2 partidas e jogaram 2 partidas no ano, e perderam as 2 e caíram para a terceira divisão jogando 2 partidas, somente 2 partidas. Então, aí que acontece? Você começa a afastar esses patrocinadores, começam
começam a ter eles começam a ter uma imagem do basquete em cadeira de roda como uma modalidade que não se pode investir. Se você vai investir 200 mil para o time jogar 2 vezes e com a fórmula de competição que é sorteado, lá no regulamento fica como é que eles fazem claramente, eles não ranqueiam aquele sistema antigo de ranqueamento que vai o primeiro, segundo, terceiro, faz aquela serpentina que dá pelo menos um equilíbrio nas tabelas. Eles sorteiam as colunas, né? A primeira linha é fixa, aí a segunda linha que deveria vir numa sequência de equipes pelo ranking que fez no ano anterior, eles sorteiam entre as equipes que estão naquela fila. Alguém teve essa brilhante ideia, não sei como é, mas é uma coisa que foi o que eu falei pro pessoal, você passa a ter uma loteria, né? Se você cair, igual eu falei no caso do CEP, cair na chave onde estava o primeiro e o terceiro colocados, que acabaram ficando em primeiro e terceiro colocado, né? They're playing basketball. We love that basketball. Então, eu vou explicar uma coisa agora para os nossos ouvintes, uma coisa muito importante. Você entender o que eu vou falar agora, você vai entender tudo o que diz respeito à política internacional. Sempre que tiver no nome de um país república democrática e popular de qualquer lugar, pode ter certeza que ela é tudo menos democrática e tudo menos popular, e que o povo tá fudido. Então a gente vai falar agora única e exclusivamente da República Social, Democrática e Popular da CBBC. They're playing basketball. We love that basketball. Na figura da nossa queridíssima ditadora / presidente / senhora do Laquê, que já foi supracitada, mas eu não falo o nome dela nesse blog. They're playing basketball. We love that basketball. O que acontece? O site da CBBC, eu tenho essa informação de pessoas que já trabalharam por lá, ele tem essa fraca regularidade, e eu tô sendo muito bacana quando eu tô falando fraca, porque todo e qualquer material que entrar lá, ele precisa ser aprovado pela senhora do Laquê. E o Lincoln já falou isso 2 vezes aqui, ele não notou, mas ela não é a pessoa mais acessível do mundo, aliás, ela realmente tem aquele quê de líder ditador, sabe? A coisa é do jeito que eu faço, do jeito que eu faço é certo, e do jeito que eu faço é que vai ser dessa forma. Isso joga a credibilidade do nosso esporte lá no lixo. Toda a informação que poderia estar lá de maneira clara, simples e fácil de fazer, ela acaba deixando a desejar pelo simples desejo de controlar tudo. E nós temos esse exemplo aqui no blog, o Lucas vai poder falar isso melhor, de o quanto é fácil fazer um site, o quanto é fácil montar um blog. Exatamente. A gente começou com essa ideia de fazer esse blog para divulgar um pouco mais, né, já que a gente não tem informação base no nosso esporte, mas a gente precisava de um site que informasse, e saiu essa ideia da gente. A gente teve que tomar iniciativa para criar algum meio de informação. E o Diego me veio com a ideia tem 2 dias depois que ele já tinha criado, e ele me passou como postar, fazer os posts e como administrar, como fazer tudo no site, né? E acabou, eu não sei tanta coisa. Com a minha base eu consegui fazer, eu não tenho tanta base assim, entendeu? No caso do meu blog, eu já tenho um tempo, acho que tem um bom tempo já, acho que desde 2008, ou até antes talvez, mas a minha intenção no blog é a gente estar promovendo um debate de algumas situações. Eu estava relendo esses dias, acho que anteontem, um post que eu fiz sobre o Conselho Deliberativo da própria Confederação, a composição dele, né? Quais são as pessoas que estão lá e quais são as responsabilidades dessas pessoas. Elas têm que aprovar, por exemplo, o calendário anual da CBBC antes de levar para a Assembleia, que a gente sabe que nem tem, né? Na verdade não tem. Ele acontece, ele surge, né? O calendário nosso ele surge 40, 45 dias antes das competições, que a gente fica sabendo que vai ter uma competição em tal lugar. Muitas vezes, até alguns clubes têm recebido informação muito próxima até da competição que ela foi confirmada.
formada efetivamente, né? Ela existia no calendário, mas não estava sendo, não era efetivamente certa, como aconteceu, né? O ano passado, lembrando agora de um exemplo prático, a primeira divisão do ano passado foi formada para os atletas, para os clubes, que não aconteceria na véspera, né? O pessoal estava embalando as cadeiras para viajar e não aconteceu, foi formado na véspera. Inclusive tinham times que já estavam em viagem em trânsito quando souberam que a competição não ia ter. Dependendo da distância, né? Eu sei que muitas vezes algumas delegações até viagem de ônibus em grandes distâncias pode ter acontecido realmente. Esse ano aconteceu de equipe chegar em São Paulo para ir para Praia Grande, né, da terceira divisão, e ficar sabendo no aeroporto que não era mais em Praia Grande, que seria na capital. Mais um exemplo disso, inclusive o time de Joinville quase que teve que voltar porque o motorista se recusou a não... O itinerário dele estava indo para Praia Grande, aí ela soube porque ela por algum motivo abriu o e-mail e viu que mudou para São Paulo. Ela não tinha sido informada, a técnica lá de Joinville, né? E que mudou para São Paulo e quase gerou um estresse bem grande. Essa mudança de data, eu vivi isso no começo do ano, que nós jogamos a divisão de acesso no começo do ano em Manaus. Você falou que a quadra de Manaus, ela é fantástica, cara, ela é perfeita. Assim, é o lugar que a Arena do Rio 2016 devia copiar, cara, porque a quadra, ela desliza muito bem, as cadeiras da audiência ficam não tão longe da quadra, mas não tão perto, e fica numa posição que dá pra ver o jogo todo em qualquer lugar que você esteja no ginásio. E isso sem falar que ele é 200% acessível, mais do que isso, 200% acessível dentro de Manaus, porque é um lugar fácil de chegar, e climatizado, porque é uma cidade quente demais. Não é verdade, muito calor, né? Mas que eu estava comentando sobre, só concluindo a questão do Conselho Deliberativo, então eu coloquei esse post lá para que quem fosse lendo, fosse entendendo o que é, quais são as obrigações e quais são as responsabilidades. Uma delas é aprovar o calendário, outra é aprovar o plano administrativo financeiro da CBVC. Quer dizer, isso tudo deveria passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, e deveria também, as atas dessas reuniões que aprovam isso deveriam estar expostas no site da Confederação, para que os associados ou a população de uma forma geral, ou os interessados, possam ver como é que está sendo conduzida a gestão e a forma como os poderes dentro da Confederação funcionam, né? Então você tem o poder, que é o Conselho Deliberativo, que é composto, tem a representatividade dos atores principais da modalidade. Você tem 2 atletas representando lá, né? 2 que representam os atletas, um representante dos técnicos, o outro dos classificadores, e o outro do árbitro. O grande problema, que é isso que eu coloquei no post, né? E como eu finalizei o post, que é para gerar um debate, as pessoas pensarem, né? Que atleta que está lá, o atleta que está lá hoje, quem votou neles? Quem votou nele? Na realidade, hoje, o representante do atleta é um atleta que é escolhido para a chapa da diretoria executiva. Então, esse papel de fiscalização que ele executa, inclusive a legislação deveria garantir isso. O próprio Conselho Fiscal também precisa ter isso. O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, eles têm que ter independência para que eles possam atuar de forma fiscalizadora. Todo órgão interno de alguma confederação ou federação que tem o papel de fiscalizar a diretoria, ele tem que de alguma forma ter a sua independência garantida. A partir do momento que você casa a chapa, a pessoa que é presidente, o candidato à presidência da diretoria, né, no caso, o presidente da diretoria executiva, ele apresenta uma chapa já com os nomes dos representantes do atleta, e por mais que a pessoa seja, não estou desmerecendo quem está lá, não estou dizendo que não foi bem escolhido, nada, mas o processo é diferente, não funciona bem como deveria. Você não tem autonomia para que as coisas sejam questionadas, aí começa a acontecer isso. Você não tem transmissão, você não tem informações acontecendo como deveriam acontecer, né? Você fica sem saber. A divisão de acesso agora em Manaus teve um boletim que eu acho que eles nem divulgaram. Quando eu vi, já estava do primeiro, pulou pro terceiro. Um dia ficou sem... Até porque lá tem uma diferença ainda de 2 horas a menos, né, daqui, mas nada que impediria, de qualquer forma, de você estar atualizando. Até porque, até onde eu acompanhei uma avaliação que eu fiz há um tempo atrás, a confederação tem uma pessoa que é contratada para cuidar dessa relação de imprensa, né? Eu não sei se tem ainda hoje, mas parece que sim, que eu vi essa pessoa ainda lá
aqui no ginásio, aqui no DF, na segunda divisão. Se tem, ela não tá trabalhando, pelo menos não quanto deveria. They're playing basketball. We love that basketball. Sobre o projeto das transmissões, nós falamos sobre a transmissão via stream, que seria mais ou menos um YouTube ao vivo, ou aquilo que o Mário costumava fazer no US Stream. Levantamos a possibilidade de fazer uma transmissão via programa de rádio para a internet. É possível, ainda que as pessoas não estariam tão acostumadas a ouvir o basquete, porque o basquete, eu acho que ele é um esporte muito visual, pelas jogadas, pelo espetáculo que é assistir uma partida de basquete, tanto o andante quanto o cadeirante, e a possibilidade da gente transmitir o placar via Twitter, via Facebook ou mesmo via um site. Teriam mais algumas? Vocês teriam mais alguma ideia ou mais alguma forma da gente fazer isso e fazer com que o resultado ou a informação da partida apareça para quem queira acompanhar da maneira mais rápida possível? Acho que aí você tem um leque de opções que atenderia bem a todos os formatos, né? Eu creio que a possibilidade de você, como eu citei agora na conversa anteriormente, que eu fui para a quadra que assistir a final do Brasileiro da primeira divisão aqui e fiquei postando no meu Face pelo menos um placar para o pessoal acompanhar. Já é alguma coisa assim que você tá sabendo que o jogo tá acontecendo lá, você não tá sabendo nem quanto é que tá o placar, se tá quem tá ganhando, e não mais se for um jogo aqui o jogo começou a equilibrar, depois uma das equipes avançou no placar e ganhou com uma certa quantidade de pontos à frente. Mas imagina um jogo, esses dias eu não tava tendo acesso ao Sport TV, assisti foi quando eu postei a primeira vez o real time da liga, eu tava pela internet trabalhando e acompanhando o jogo de basquete. O jogo foi 82-81 e você ainda fica agoniado porque ele tem aquele delay de atualização lá que você fica olhando, ele vai atualizar. O último jogo que eu acompanhei, eu estava assistindo na Sport TV e assistindo também, foi Flamengo e Mogi, Mogi essa semana agora. Eu coloquei a internet e fiquei acompanhando também o resultado até porque lá você consegue ver, não sei se vocês já olharam, ele dá os placares separados por quarto, né? Então você tem uma série de informações bacanas, além do placar, além da atualização do placar do jogo, você consegue ver, se você quiser dar uma revivada no que aconteceu no primeiro quarto, segundo quarto, quem abriu mais, onde aquela diferença de 3, 4 pontos aconteceu. Então as possibilidades de informações são muito grandes, né? Além do que o trabalho que o Mário fez, que a gente já comentou aqui, ele gravava esses jogos, né? Se você para trás não tem tanta informação assim antes do Mário, após o Mário, eu conversei com ele recentemente, porque eu estava tentando ver com ele se ele tinha a gravação de uma competição onde eu estava trabalhando como técnico do Brasileiro da segunda divisão de 2011 ou 12, foi em São Paulo. Eu pedi para ele, falou, não, eu passei todos os arquivos para a confederação, mas é um banco de imagens que você guarda aqui daqui a 10, 15 anos, você vai ter uma quantidade de jogos gravados que você vai poder a qualquer momento criar um histórico ou fazer uma retrospectiva, alguma coisa. Eu disputei uma competição com a equipe aqui do DF como técnico em 90, em Recife, lá em Recife, segunda divisão, foi a primeira segunda divisão que teve, eram 9 equipes da segunda divisão, nós fomos campeões lá na primeira da segunda divisão contra a equipe de Santos, da Difisa na época. Nós levamos uma máquina de filmar, uma filmadora, que era daquelas que você tinha que ligar ainda no videocassete lá, você ligava ela no videocassete e gravava em preto e branco. Esse vídeo tem guardado lá alguns jogos que a gente gravou, então são históricos que ficam, né? E agora você poder transmitir eu penso muito nos familiares, nos patrocinadores, de uma forma fácil, a esposa de um atleta, a namorada, o marido de uma atleta, um namorado não pode viajar, que é a grande dificuldade, e além de estar, para quem é amante da modalidade, acompanhando o resultado, mas os familiares vendo, né? Um pai podendo colocar, meu filho está jogando basquete, bota no Face da família o link, todo mundo, o avô, o tio, o primo, a madrinha vai assistir. Então eu acho que eles estão cometendo uma falha gigantesca com toda a modalidade. Eu já briguei, já fiz postagem, fiz abaixo assinado na internet para ver se a gente conseguia sensibilizar a confederação para que ela se planejasse, porque para mim isso é falta de planejamento, né? Como eu falei, eu acho que a confederação tinha que ter uma equipe de transmissão que acompanhasse, nem que fosse uma pessoa só como era o Mário, mas
chegou em São Paulo, vai ter, como teve agora o Brasileiro da Terceira Divisão, convida um técnico de outras equipes que não estão jogando para ser um comentarista. Você começa a... Isso não é difícil de fazer. Você dá uma credibilidade maior, né? A final do Campeonato do DF aqui, aconteceu do primeiro turno do Campeonato do DF, que foi no início do ano, o Mário transmitiu, e o pessoal liberou, porque também tem essa questão, né? A confederação não transmite e ela não libera a imagem para ninguém transmitir. Ela não libera para ninguém transmitir, então não deixa nem que seja transmitido. Mas o Mário me chamou, eu fiz uns comentários que eu não estava participando, né? Eu estava ano passado e esse ano fiquei ausente das quadras e também saí da federação, da presidência da federação, fiz uns comentários. Então você tem possibilidade e nesses comentários você pode orientar, você pode explicar para quem está vendo a primeira vez uma regra, explicando, ou para um cadeirante, ou para uma pessoa que gosta de basquete, como você falou, né, que quer ver o basquete. Então, a gente perde uma grande oportunidade por falta de planejamento, de decisão que seja, de quem, no meu entendimento, gosta somente de abertura e encerramento, não gosta de ver jogo de basquete. Essa que é a realidade. Alguém que penteia o cabelo só para bater foto. E aí, desculpa, a gente vê um problema aí, que é muito grande, porque nem a confederação tem esses documentos, né, das filmagens e tudo mais, aí ela não posta e não deixa ninguém postar, aí que é o problema, né? Isso que é ruim pro próprio esporte mesmo, né? Eu não sei nem, amigo, se ela tem esse material, se não perdeu, se arquivou. É possível que alguém tenha jogado ele fora. Sobre os vídeos do Mario, grande parte dos jogos, acho que de 2010 pra frente, os de 2009 ele realmente não tem. Eu acho que ele foi pago para fazer daquela forma e teve que entregar o material pra alguém. Não tem nada de errado quanto a isso. Claro, direito. Né? Os jogos que ele gravou depois, ele colocou no canal dele no YouTube e com a devida autorização dele, nós estamos colocando no blog. Então você vai ali no pressobsr.com.br, na aba jogos, vão estar pelo menos uma vez por semana os jogos que ele gravou. Tem vários jogos do basquete feminino, vários jogos do campeonato goiano, do campeonato brasiliense, alguns campeonatos que ele gravou e a maioria dos que passaram na TV e que foram transmitidos pela internet. De alguma forma ele conseguiu capturar e disponibilizar isso pra gente. É um trabalho muito bom que ele faz e que deve ser abnegado, né? They're playing basketball. We love that basketball. Não, e outra coisa, a confederação, ela nem se espelha nas competições internacionais, porque as últimas competições internacionais, agora no Mundial, acho que foi na Coreia, né? Eles estavam transmitindo os jogos de lá. O masculino, você conseguia assistir os jogos. O Canadá, acho que também, não sei se o feminino também estava transmitindo, mas do Mundial lá, acho que foi na Coreia, eles estavam transmitindo. O feminino também estava sendo transmitido via stream pela internet. Eu assisti quase todos eles. De qual? O campeonato feminino. Ah, tá. Inclusive eu sacaneei a Geisa, a jogadora do Magic Wills, que o narrador tava falando Geisa Vieira. Aí era engraçado, cada vez que ela pegava na bola ele quase que arrotava. Isso aí é uma coisa que eles poderiam trazer pra já fizeram aqui, né? Não sei por que não. Agora, o que eu defendo é que a confederação tenha uma equipe de transmissão. Quando eu falo uma equipe, eu não sei se aí você fazendo um planejamento, que é um investimento na marca, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa ter melhor. Hoje, como eu comentei, não se transmite as competições, faz as competições em função de que se tem uma facilidade de recursos que é bom para a confederação, mas para os clubes não, que é, por exemplo, fazer competição em Manaus. Quer dizer, quando é uma competição que tem uma equipe de Manaus, acho que é muito legal. Agora, o Brasileiro Feminino esse ano lá, foram 5 equipes para lá e nenhuma equipe de lá, só porque tem recursos. Daqui um dia vão querer fazer um campeonato no Paraguai, na Bolívia, porque vai ter o recurso. A confederação ela tem recurso para verba para levar os aptos, tudo é pago pelos convênios que eles fazem com o comitê ou com o Ministério do Esporte, né? Mas as equipes têm as suas dificuldades. Então, eu acho que fazer competição em local que ninguém vai, fica vazio, não se programa nem para levar escolas para estar assistindo, divulgando. They're playing basketball. We love that basketball.
Eu acompanhei o Parapan em 2007, eu era presidente da Federação aqui do Distrito Federal na época, do basquete de roda. Eu acompanhei, eu ia cedo lá pro ginásio, lá pra Arena Multiuso, lá na, acho que a Barra da Tijuca lá, né? E ficava lá até o último jogo. Final terminou super tarde, premiação, mas acompanhava os jogos e tinha muita criança, porque pros jogos do Parapan, eles levaram escolas, né, pra acompanhar. Então, tem muito autógrafo do Parapan. E o pessoal falava, eu cheguei a ver presenciar atrás de mim 2 jovens, 10, 12 anos assim, um que estava sabendo um pouco mais, explicando sobre o menino perguntou alguma coisa, viu algum detalhe de um atleta que tinha mais mobilidade, aí o outro entrou e falou, não, porque eu vi isso na televisão e tem uma classificação. Ele explicou assim, bem simples, né? Mas que é uma pessoa que já sai dali e uma criança que sai dali, que hoje já tem 2007, não são 7 anos, já está hoje com 18, 19 anos, que já tem um conhecimento de uma experiência que teve, porque teve visibilidade na competição, né? No Parapan, né? Mas então, como eu estava falando, tendo-se um projeto estruturado para ter uma equipe e não somente transmitir as competições da própria confederação, ter uma parceria com as federações estaduais e até viabilizando, ajudando as competições a acontecerem para que você venda um patrocínio, a confederação consiga um patrocínio e ajude as federações, porque se você tem hoje chutando aí 200 jogos, não sei se é mais, se é menos, chutando 200 jogos das competições da confederação, que eu acho que não chega a isso é bem menos. Mas se a confederação efetivamente fizesse um esforço e tivesse interesse político de fazer ajudar a acontecer os jogos estaduais, fortalecer as federações e os jogos estaduais, você teria aí mais 200 jogos. É diferente você chegar para um patrocinador que a gente não conseguiu conquistar, que muitas modalidades conquistaram, que é a Caixa Econômica, e falar assim, eu tenho 200 jogos aqui em tantos campeonatos, mas eu tenho mais 200 que acontece desde lá em Recife, em Pernambuco, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Claro que a Caixa Econômica vai querer colocar a marca dela, um exemplo, né? A Caixa Econômica colocar a marca dela em mais jogos. E ela transmitiria, e ela falava assim, e aqui a gente ainda transmite, se você quiser botar nas suas agências os jogos sendo transmitidos e a marca da Caixa Econômica aparecendo, a gente tem que ter visibilidade. E o projeto da transmissão é para isso, atende ao patrocinador, atende a divulgação, o marketing da modalidade, atende essa questão também do contato com a base de cada equipe, né, para o patrocinador local ver, a família, acompanhar os torcedores, porque não passa na TV, né? Esses dias você precisa acompanhar, eu estava passando o Campeonato Brasileiro de Vôlei sentado na Sport TV 3, no canal do número 3 da Sport TV. O Campeonato Brasileiro estava inclusive jogando o time de o CPSP, parece que ele é campeão brasileiro, foi o último campeão brasileiro. Eu não acompanhei mais nenhum jogo, mas não sei como é que fechou, mas passando na TV fechada, né? Canal fechado, né? Então acho que é por aí a transmissão, ela ajuda nessa divulgação. They're playing basketball. We love that basketball. E o que fica de lição disso tudo é que o basquete em cadeira de rodas como esporte está perdendo muito espaço para outras modalidades, atletas deixando de jogar basquete para ir correr, para ir jogar vôlei sentado, para ir nadar, para fazer outras modalidades, porque não tem o devido reconhecimento dentro do esporte. Quem deveria administrar isso da melhor maneira possível só se preocupa em tirar a foto, como você disse na abertura e no encerramento. Não se preocupa como a competição é manuseada. Eventualmente nós temos problemas com árbitros que têm dificuldade em tomar a melhor decisão na hora, mas tudo bem, erros acontecem, mas não existe um verdadeiro treinamento para eles, um plano de melhora dos árbitros, dos mesários. Diego, só te interrompendo um pouquinho, o que acontece hoje é que a mesma dificuldade que se tinha 30 anos atrás, quando eu comecei a treinar uma equipe, que era o seguinte, eu fui o primeiro brasileiro que eu fui em Curitiba em 1987, tinha
tinham 8 equipes, não, 9 equipes. E as cadeiras não tinham chip ainda? Não tinha nada. Eu tinha que fazer treinamento com os atletas para que eles caíssem, né? Para não se machucarem. Tinha na fase de desenvolvimento inicial do atleta, né? Nos educativos iniciais, nos educativos era saber cair para trás e não se machucar. Não tinha anti-chip na época. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eram 9 equipes, essa era a primeira divisão, só tinha 9 equipes, foram as que conseguiram ir para Curitiba. Foi em Curitiba, no mês de junho, muito frio. A gente chegou lá passando frio, jogou o primeiro jogo nosso, nós perdemos pro sede de Curitiba, a equipe lá do Paraná, né? Que ainda tem, acho que eles têm equipe de basquete ainda, mas você não tinha intercâmbio nenhum e eram poucos jogos. Você começava uma competição, e hoje eu tô achando que tá pior, porque o time só joga 2 partidas num brasileiro. Na época a gente jogava tipo 5, 6 partidas, né? Cada um time tinha, as chaves eram maiores e tal, tinham 6, você conseguia fazer 4, 5, 6 jogos, e você pegava ritmo de jogo durante a competição. E o que acontecia? Aqui no DF, nós só tínhamos essa equipe, não tínhamos a federação. Hoje a federação existe, tem 3, 4 equipes, mais 1, 2 femininas, então, na época era só a equipe que eu treinava que tinha aqui no DF. Então a gente treinava, jogava quando ia pro campeonato. Não tinha como fazer muito intercâmbio. Mesmo Goiânia aqui, que tinha a de Fego, que era uma equipe já que era estruturada, né? Campeã brasileira, era campeã na época. Uma equipe forte, que o técnico era o Doinha na época. A gente quando começava a pegar ritmo de jogo, acabava a competição. Então eu tô querendo dizer isso porque o que acontece hoje com os árbitros talvez melhorou um pouco, claro, porque a gente teve mais jogos, eles geralmente levam os árbitros, repetem, né? Se repetem na primeira, segunda, terceira, eles jogam, apitam mais. Mas a falta de jogos, ele é ruim para as equipes, é ruim para os árbitros também, que apitam um pouco. Você não vê uma clínica acontecendo. Eu tô falando em postagens, eu postei esses dias, fiz uma avaliação em relação a alguns convênios que o Ministério do Esporte faz. A CBB, ela apresentou no edital o ano passado que o Ministério do Esporte abriu para apoio a eventos. Ela apresentou 9, ela teve 9, quase 9, acho que 8 ou 9 projetos aprovados, selecionados, né? Eles não, nem todos eles são executados, mas eles apresentaram e tem 9 projetos selecionados. Um dos projetos selecionados é o que é essa universidade do basquete que a CBB administra, né? Que faz clínicas com os técnicos, faz clínica com os árbitros, treinamentos, intercâmbio, faz acho que algumas atividades com prospecção de novos atletas em vários lugares. Então existe um investimento na modalidade e no desenvolvimento dos profissionais que atuam nessa modalidade, que isso é muito importante de acontecer, que teria que efetivamente estar acontecendo, né? Então eu uso o meu blog, como eu falando, para passar essas informações, porque o ano passado, não sei se você deve lembrar, quando surgiu aquele problema quer dizer, certamente lembra, que você até já comentou sobre esse assunto, surgiu o cancelamento dos campeonatos brasileiros. A CBBC soltou uma nota oficial informando que era problema do CPB, que o CPB tinha se comprometido e que tinha garantido que ia fazer competição e na última hora furou. Eu postei no blog para que as pessoas tenham informação. É só você entrar no site do Ministério do Planejamento, o SICONV, que é um sistema de convênios do governo federal, que lá você entra com o tempo, está tudo digitalizado lá, e você saber que o Campeonato Brasileiro que aconteceria no final de novembro, eles tinham dado entrada nos orçamentos um mês antes, que é exatamente desse edital que o Ministério lançou. O edital era para apoiar as competições de 2014 e 2015, 2013 e 2014, mas para você ter uma ideia, o resultado final do edital aconteceria até 31/12. Então eles poderiam, pelo que estava no edital, dar o resultado até 31/12. E isso eu postei no blog e mando para algumas pessoas que estão no meu Face. Eu divulgo para que as pessoas leiam e façam a sua avaliação. Eu acho que o blog, você tem que colocar um pouco do seu editorial, vamos dizer assim, né, do seu pensamento, das suas ideias dentro do blog. Claro que você está alimentando o blog, você está trabalhando com ele, você tem as suas percepções, né, as suas leituras, mas muita coisa assim, não é inventado, não, tá lá. Eu coloco a informação, coloco o link, falo onde tá, e a pessoa quiser
acompanhar, porque todo mundo o ideal é que todo mundo tivesse essa preocupação de estar buscando informação, mas se a gente tem um ou outro blog, outro canal que ajuda a divulgar, é importante. Então acho que os blogs e os sites que estão trabalhando com o basquete divulgando, acho que todos eles têm um papel muito importante e lamento que o da confederação não consiga exercer todo o potencial que ele poderia estar fazendo por ser o de referência, né? They're playing basketball. We love that basketball. Um último assunto aqui, a gente falou coisas ruins da maioria do que a gente vem falando. Eu quero trazer um bom exemplo de um site, de um blog que funciona, que ele tem atualizações periódicas de uma maneira aceitável, é bem feito e é de graça, que é o site da Federação Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas. Eu não lembro se é fpbcr.blogspot.com. Ele é feito pelo Benhur Chiconato, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Tem toda a informação dos campeonatos dos últimos 3 anos, todo mundo que fez cestas. Eu não lembro se tem assistência e rebote, mas tem fotos, tem a maior parte de informações referentes ao campeonato. Aparentemente não é um campeonato tão disputado em relação a outros estaduais, como o paulista, ou mesmo o catarinense e o gaúcho, que são os estados que estão mais perto e que tem estaduais, visto pelos placares, mas o nível de organização que a Federação Paranaense tem, se for levado em consideração o site que eles têm, é muito bom. As equipes de lá estão muito bem servidas com relação a isso, e eu fico feliz de saber que tem alguém que está querendo trabalhar sério com isso. Então parabéns à Federação Paranaense, vocês são meus heróis. Todos os links que a gente falou sobre o que o Lincoln falou, que eu falei, vão estar no post. Inclusive, Lincoln, por favor, me mande eles. Eu vou colocar o link do seu blog também e o link das postagens que você falou, pra gente deixar tudo o mais claro possível. O Expresso BSR veio como uma forma de tentar agrupar a maior gama de informação possível sobre o basquete em cadeira de rodas do Brasil, para que se torne referência para quem quer que chegue agora no esporte ou que quer buscar mais informações, saiba onde procurar. Uma vez que nos sites da Confederação Brasileira, da Federação Paulista e de todas as outras federações, exceto a Federação Paranaense, que também vão ter links dentro do Expresso, eles não fazem, então a gente tenta fazer esse trabalho. Mensagem pra gente, expressobsr@gmail.com ou na nossa área de comentários. Considerações finais, senhores? A gente agradecer a participação do nosso amigo Lincoln, foi muito bom, muito boa conversa. A gente vai colocar todos os links, como o Diego já falou, no nosso blog, para quem quiser procurar o Lincoln também. Lincoln? Agradecer o convite do Diego para participar com vocês desse debate, desse bate-papo, né? Eu acho que o caminho, a minha consideração final é essa, né? Que o caminho que nós temos que trilhar aí pro basquete poder voltar, né, a ter o destaque que ele já teve, né? Eu costumo dizer assim, nós estamos querendo que nenhuma modalidade sobressaia ao basquete, não queremos ser nós os únicos em evidência, mas o que nós não podemos estar é numa rota de declínio, né? Como você falou, eu acompanhei uma visita das delegações aqui no Palácio Planalto acho que já era presidente Dilma. Ela recebeu os atletas, eu fui próximo à delegação do vôlei sentado, os meninos são alguns amputados, os caras muito altos, e esses caras iam pro basquete antes, né? Então acho que a gente tem que ter esses espaços para que as pessoas, como alguém, acho que você falou, Diego, que as pessoas, quem está chegando agora, conheça, saiba que existe teste, né? Tem a possibilidade de experimentar as modalidades. E um assunto que a gente não tratou aqui, né? Que é a questão das categorias de base no escolar, que até hoje a gente não tem o basquete em cadeira de roda nos jogos escolares, e eu defendo da mesma forma que as crianças que estão na escola, não quero que elas sejam todas jogadoras de basquete, mas eu quero que todas possam experimentar o vôlei sentado, possam experimentar o basquete, possam experimentar o tênis de mesa, o atletismo, e que aquela que ela gostar mais, ou que ela se identificar, ou que ela tiver uma aptidão melhor, ela possa escolher e ter onde desenvolver assim que sair da escola, né, e de participar. Então, esses espaços, esse debate que a gente faz aqui e que a gente está sempre colocando nos nossos blogs, vídeos e outras informações,
é sempre importante para que se tenha transparência nas informações, porque você divulgando, você divide o conhecimento, você divide informação, né? É o que um momento você comentou aqui, centralizar a informação, centralizar a decisão para se ter algum tipo de benefício, se manter alguma posição só por status, você acaba emperrando o desenvolvimento. E os blogs e os sites que aparecem, como de vocês e vários outros, eu acho que cumpre esse papel de importância para poder democratizar efetivamente as informações, para que as pessoas saibam do que está acontecendo. Porque muitas vezes alguém faz um técnico, alguma outra pessoa, um próprio atleta, alguém que gosta de uma modalidade que não seja até o basquete, mas ele faz lá na sua cidade de uma certa forma, a partir do momento que ele vê alguém fazendo de uma outra pela internet, ou ouvindo um depoimento de um outro atleta ou de alguém que faz diferente, ele vai absorver aquilo ali e tentar aplicar da melhor forma. Então a informação tem que fluir, e os blogs, acho que eles cumprem esse papel. E eu agradecer mais uma vez a participação, e que a gente tenha muitos mais momentos de discussão e debates específicos de algum tema, né, que a gente possa estar discutindo mais à frente. O basquete, as categorias de base, o basquetebol para sub-23 ou juvenil, o esporte, a categoria de base do basquete e cadeira de rodas é tema para um podcast, para um episódio de podcast. Eu acredito que vai ser o 5 ou 6. Inclusive eu já estou te convidando para voltar aqui nos próximos legal. E falar sobre isso conosco. Não, perfeito. Um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigado.